Olá, gente. Agora explicando um pouco sobre passagem por referência de tables. É um conceito que existe na programação, né, que é como a gente passa parâmetros para uma função. A gente pode passar por valor, ou seja, ele vai criar uma cópia, né, ele só vai pegar o valor daquela variável. Então, se a gente alterar dentro da função, não vai mudar nada porque a gente criou uma cópia, né, não é a variável original. E passagem por referência, né, significa que é uma referência à posição de memória daquela variável. Bom, então, portanto, se a gente editar ela ali dentro da função, a gente altera a original também. Eu não vou explicar aqui tanto em detalhes os dois conceitos, né, de passagem por valor e passagem por referência, porque isso não é um assunto específico de Lua. Então, para quem não aprendeu, talvez esse vídeo não faça assim tanto sentido, mas para quem já aprendeu, principalmente no contexto de C com ponteiros, vai fazer bastante sentido. Então, em Lua, a única variável das que a gente falou que é passada por referência é a table. A table ela é sempre passada por referência e todas as outras são passadas por valor. Então, para explicar aqui, eu fiz uma função que vai alterar uma variável x, que é só um número, uma que vai alterar uma table e uma outra que também vai alterar uma table, mas de forma diferente. Então, aqui x é um number, né? É uma variável do tipo número. Então, quando eu passo por valor. Então, eu passei aqui o altera x. Passei o x, aqui ele muda o x igual para x, muda o x por 3. Porém, aqui ele criou uma cópia do x. Então, ele não vai alterar o x original. Então, depois do altera x, ele vai continuar valendo x. Desculpa, depois do altera x, o x vai continuar valendo 1. Né? Ele não vai valer 3. Então, é isso. Agora, o altera table vai ser diferente. Porque o que acontece? Uma table, se você até printa ela, na hora de ele vai mostrar um número hexadecimal. Né? Quando tem o 0x é porque é um número que está em hexadecimal. Isso aqui é um endereço de memória. É a posição de memória onde está aquela table, né? Que nem a gente viu lá no vídeo de teoria. Que a table ela é uma tabela hash com um array, né? Então essa seria a posição de memória de onde está essas coisas. Então uma table ela é sempre uma referência de memória, por isso ela é sempre passada por referência. O que significa que se você editar ela, tipo você pegar uma certa chave e mudar o valor, você vai mudar a table original, né? Se você altera ela dentro de uma função. Então eu botei aqui esse print só para mostrar. Se você executar o mesmo código várias vezes, não vai ser necessariamente o mesmo endereço, tá? Então eu botei aqui só, executei uma vez e botei só para mostrar mais ou menos como que é o print, né? Então beleza, aqui o x vai continuar valendo 1. Posso até mostrar aqui já. 5.4 referência. Então aqui lá o endereço, veja que mudou, né? Porque toda hora ele está alocando um endereço diferente essa table. E o x continua valendo 1, né? Aqui o primeiro print. Agora aqui eu fiz o altera table no t, que ele tem uma chave que é x igual a 2. E aqui o altera table ele está pegando o t na posição x e alterando para 3. Como é uma passagem, né, por referência, o que ele faz aqui é, ele vai para esse endereço de memória, pega a chave x, né, ele calcula a função hash ali e tudo mais. Beleza, conseguiu o endereço onde está essa chave e foi lá e botou o valor 3. Então ele foi na memória e botou o valor, por isso que ele está alterando a tabela original, porque ele está editando diretamente na memória. Aqui ele está criando uma cópia e editando essa cópia, por isso que não altera o original. Então por isso aqui nesse segundo print o valor vai ser 3. Né? O t.x não é mais 2, agora é 3. E daí só para deixar claro, né, de verdade o que ele está fazendo? Ele está criando uma cópia da referência. Então, assim, aqui, né, o x, o que ele faz? Ele está pegando esse x está na memória, né? Ele está em algum endereço de memória. E lá naquele endereço de memória, os bytes estão representando o número 1. E quando eu passo para a função, o que ele faz é, ele cria uma cópia, então ele vai pegar um outro endereço de memória e vai tacar lá o valor 1. Então, por isso, quando você edita aqui dentro, você não está editando o endereço de memória que está esse x daqui. Você está editando o endereço de memória que está essa versão copiada. Quando você passa uma table, ele também cria uma cópia. Né? Esse t aqui está em algum lugar da memória, e esse lugar da memória, os bytes estão representando esse número aqui. Então, isso está na memória em algum lugar, essa informação daqui. Então, quando você passa para a função, ele está criando uma cópia. Ele está em outro endereço de memória, tacando esse número também. Então, por isso, né, que ele vai lá e muda o mesmo endereço de memória, porque ele está pegando o mesmo valor e indo para esse endereço daqui. Só que se eu edito a table, né, em vez de editar uma chave da table, eu editar a table diretamente, né, por exemplo, mudar o valor dela para new, eu estou editando esse novo endereço de memória. Né? Esse t aqui está em algum endereço, digamos, ele está no endereço 0xFFF.
Só que daí quando eu passei para a função, ele foi lá em um outro endereço, tipo 0x fffeFFF, por exemplo. E beleza, ele está guardando isso aqui, tanto nesse endereço quanto nesse endereço. Só que quando eu mudo aqui, o que eu estou fazendo é, nesse endereço daqui, em vez de guardar esse valor, agora está guardando new. Mas nesse endereço ainda está guardando isso aqui. Então, por isso, quando eu mudo aqui a table para new, não acontece nada. Então, aqui, quando eu chamo altera table v2, ele alterou a table para new, mas a table original ainda tem a chave x. Né? Se eu alterasse t para new, né? Tipo, eu fizer isso aqui, né? Em vez de fazer dentro da função, ele vai dar erro, né? Vai dar erro porque eu estou tentando indexar o new. Então, isso pode parecer um pouco confuso, principalmente para quem não aprendeu ponteiro, mas é isso. O que você precisa saber mesmo, né, programando em Lua é, se você editar uma chave da table, vai ser passagem por referência. Se você editar a table diretamente, tipo fazer t igual a new, ou você tentar t igual a 0x, um certo endereço, eu acho que ele nem permite você fazer isso. Mas, enfim, se você fizer isso, ele não vai alterar a table original, né? Porque você está fazendo t igual a alguma coisa. Se você for t chave alguma coisa, daí ele altera a original. Então, passagem por referência, sim. Tá, mas e se eu quiser fazer passagem por valor? Não tem passagem por valor de table em Lua. O que você tem que fazer é criar uma cópia da table e daí manipular essa cópia. Um exemplo, né, que você possa querer fazer isso é fazer uma função que ordena, né? Ela vai receber um array e vai ordenar, só que você não quer ordenar o original, você quer criar uma nova versão ordenada. Então, você vai ter que primeiro criar uma cópia e daí ordenar. Tem vários jeitos de criar uma cópia em Lua. Eu vou mostrar 3 jeitos. Não é que um deles seja necessariamente melhor que os outros, é só que em algumas situações é melhor. Então, primeiro mostrando uma shallow copy, uma cópia rasa. O que isso significa? Que você vai lá pegar a table e vai para cada chave adicionar o valor da table original. Então, aqui ele está recebendo t, vai criar uma nova table, daí vai pegar os pares, né, valor-chave, né, key value, e vai simplesmente, ok, essa chave é esse valor. Então, ele criou uma cópia. A princípio parece que tudo bem. Mas imagine que você tem uma table tipo t igual x igual a 2, y igual uma outra table. E daí essa table tem, sei lá, a igual a 0, b igual a menos 1. Note que um dos valores é uma table. Então quando você bota aqui, você está pegando esse endereço, o endereço de memória dessa table e colocando aqui. Então se você editar essa nova table, ele vai editar essa também. Então por isso que a gente chama de uma cópia rasa. Ele só cria uma cópia mesmo no primeiro nível, mas se você tem mais camadas, né, ou seja, você tem tables dentro de tables, dá problema. Então a cópia rasa no geral funciona bem, a não ser que você tenha esses casos. Daí o ideal é você fazer uma cópia profunda, daí o código é um pouquinho mais complexo. Na verdade, aliás, só lembrando, né, às vezes você quer isso, às vezes você quer criar uma cópia rasa, você quer de propósito só criar uma referência de memória para aquela table dentro da table, né? Se você quiser, você pode usar esse código sem problema, né? Por isso que eu digo, não é necessariamente que um código é melhor que outro, é só que em mais situações você vai querer criar uma cópia profunda, né? Então esse aqui, basicamente, que ele vai fazer a mesma coisa, só que se ele encontrar um valor que é uma table, ele vai recursivamente criar uma cópia dele. Então esse aqui é um código recursivo, um pouco mais difícil de entender, mas é a mesma ideia, ele vai dar um loop nos pares chave-valor. Se o valor for uma table, então ele vai criar uma cópia profunda daquele valor. Caso contrário, é só botar direto, né, sem nenhum problema. Então aqui eu botei um exemplo, só voltando para a ideia de fazer desenvolvimento de jogos em Lua, fiz um exemplo de um jogador como se fosse no Minecraft. Então aqui eu criei uma table que vai representar esse jogador. Ele tem nome, tem vida e tem um inventário. E o inventário é uma table. Então a gente tem uma table dentro de uma table, né? E do inventário a chave é o nome do item e o valor é a quantidade, né? Eu botei aqui alguns prints, então vamos só executar aqui, é o copia Lua. Então aqui eu estou printando a table jogador, né? Ela é um endereço de memória. E aqui eu estou printando a table do inventário dele. Então é um outro endereço de memória. Se comparar os dois são meio parecidos porque ele tende a colocar em posições de memória próximas, justamente para ter otimização de cache, esse tipo de coisa. Enfim, isso é detalhe de arquitetura, não detalhe de programação, né? Daí eu criei uma cópia rasa e uma cópia profunda do jogador. Daqui eu estou printando a cópia rasa e o inventário dessa cópia rasa. Então note, aqui a cópia rasa está num outro endereço de memória. Então beleza, eu criei uma cópia. Porém, o inventário está no mesmo endereço de memória que antes. Então eu não criei uma cópia de verdade, eu ainda estou no mesmo endereço de memória. Agora a cópia profunda, tanto o jogador
quanto o inventário estão em posições de memória diferentes. Tá vendo? Ele mudou daqui para cá, né? Então esse aqui é de fato uma cópia verdadeira, podemos dizer assim, né? Então, só para mostrar um certo bônus, esses aqui são códigos que eu mesmo pensei, eles fazem sentido, e se você for pesquisar você vai achar coisa muito parecida. Eu pesquisei um pouco mais e achei um código que cria uma cópia mais corretamente, podemos dizer. Essa versão aqui de cópia profunda, ele pode dar problema em alguns casos ainda. Em casos bem específicos, e eu pessoalmente acho que nunca vão acontecer, pelo menos eu não consigo imaginar uma situação que usaria. Mas, por exemplo, a chave, ela pode ser uma table também. Você pode usar tables como chaves. Não é uma prática muito boa. Em outras linguagens que têm conceitos parecidos de table, né, tipo em Python tem dicionário, você não pode usar isso. Você não pode usar um dicionário como chave de um dicionário. Então por isso eu acho bem esquisito, mas você pode fazer isso e esse código aqui não funcionaria, pelo fato que você teria que criar uma cópia da chave também. Outro caso é table recursiva, que é uma table que referencia a ela mesma. Que de novo eu não consigo pensar porque você faria isso. Mas a questão é esse código aqui, ele funciona, tá? Então ele tá nesse link aqui, né? Se quiserem pegar o original, dá uma olhada. É uma discussão no GitHub, então vocês podem ver lá a galera discutindo e talvez fazer alterações no código. Mas essencialmente o que ele faz ele ainda é um código recursivo, só que ele vai criar cópia da chave também, e ele também fica atento para caso ele já tenha criado uma cópia, né? Porque como eu disse, se você tem uma table recursiva, você vai criar uma cópia da table e daí uma cópia do valor que referencia ela mesma, então você vai ficar criando cópia para sempre da mesma coisa. Então ele tem esse sim aqui que é para checar se ele já viu aquela table, se já criou uma cópia daquela table para não criar uma cópia de novo. Então, de novo, bem complexo, tá? Só talvez um detalhe, né? Aqui tem o set meta table. Esqueci de fazer aqui, né? Mas caso você esteja usando meta table, esse código aqui ele não vai criar uma cópia da meta table daquela table, né? Então, se o jogador tivesse uma meta table associada a ele, ele não estaria criando. Então, você precisaria usar o set meta table. Mas é bem simples de adicionar, né? É só aqui colocar set meta table. A table que você vai dar o set, né? Então eu quero dar um set no new. E eu quero pegar a meta table da table original. Então só fazendo isso aqui já funciona. Então isso aqui vai pegar a nova table e vai setar a meta table dela para ser a meta table do T antigo. Então agora ele está com a meta table funcionando, né? Então é só fazer isso e daí só fazer ali no de baixo também. Aqui no deep copy, só mudar aqui também. Então pronto, agora ele funciona com meta table também, né? Mas esse aqui seria, digamos, a versão mais correta, porém, como eu disse, eu acho que o true copy comparado com esse deep copy, 99% das vezes vão ser equivalentes.